Olá, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de cumprimentar você aí que cultuou conosco de forma digital. Eu sou o pastor André, estou aqui com o Daniel, meu irmão, líder aqui dos adolescentes aqui da Igreja do Recreio. E é um prazer estar aqui falando com você, debatendo e discutindo um pouco sobre aquilo que que foi falado hoje, aquilo que foi ministrado aqui hoje nesse dia. Então, vamos ver se temos alguma pergunta. Que pregação maravilhosa sobre o culto da família, né? Que privilégio poder aprender. Eu me senti privilegiada e também com responsabilidade de orar por essas famílias, porque a gente tem presenciado aqui, inclusive no chat, vários ataques, famílias sofrendo, tristes, destruídas. E a primeira pergunta é da Edjane, que desde já eu digo, olha, você não está sozinha, procura uma célula, não fique isolada. Você é especial, você é acolhida, você é amada. A gente colocou o telefone aqui, caso você queira falar com um dos nossos intercessores. Ela perguntou assim, pastor, como permanecer firme quando me sinto emocionalmente seca e enfrento a solidão sem ter família, sem ter apoio familiar? Verdade. O que você falou, Jane, é muito verdade, né? Satanás, ele sempre quer atacar a família, né? A gente olha os cenários e muitas vezes Satanás começa atacando as famílias, porque dali ele vai afetando. Se a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que diversas vezes as famílias eram desestruturadas e várias gerações eram afetadas quando uma família é desestruturada. Então Satanás está sempre tentando isso, mas, minha irmã, o que a gente precisa entender, e você talvez esteja nesse momento vivendo sozinha, essa sequidão que você fala, tem algo e um lugar onde você precisa se achegar. Como a Jane já trouxe, a célula é um lugar extremamente importante para isso, para que você não esteja sozinha, para que você não se sinta sozinha. Mas tem algo dentro da palavra de Deus que nós vemos que o Senhor, ele é a nossa água viva. Ele tira a nossa sede. Então tem um momento na palavra que ele traz isso. Ele fala, assim que você beber dessa água, você não terá mais sede. Então, muitas vezes nós nos sentiremos sozinhos. Às vezes nós nos sentiremos sozinhos no meio da nossa família. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo sozinha, mas às vezes dentro da nossa casa, às vezes com outros familiares, com amigos, com irmãos, nós nos sentimos sozinhos. Mas quem vai suprir, e nesse momento, a pessoa que supre a sua vida é o Senhor Jesus. Ele é a água viva, Ele é aquele que você nunca mais terá sede. Então, busque se saciar no Senhor. Além disso, busque estar com irmãos. Talvez agora aí no chat você tenha a oportunidade de colocar o seu telefone, falar com alguém, para que você esteja participando semanalmente. Nós temos células online com irmãos que vão caminhar ao seu lado. Então nós precisamos disso, além de estarmos firmados na palavra do Senhor, estarmos firmados nele. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso sustento. Nós também caminhamos junto com irmãos. Aqui na igreja nós fazemos isso, viver em comunhão, viver em comunidade. Faz com que a gente, em momentos de dificuldade, em momentos que nos sentimos sozinhos, nós temos um irmão ao nosso lado para nos sustentar, para nos aconselhar, para caminhar conosco. É verdade, Daniel, e é como você trouxe aqui, né? Há poder no nome de Jesus. Sim. Há poder na presença de Deus. Há poder em você clamar o nome de Jesus e pedir a Ele para que Ele encha a sua vida com o Espírito Santo. E como o Daniel trouxe aqui, não caminhe sozinho, né? Eu estou olhando aqui várias luzes, né, Daniel? A gente está vendo aqui, me veio isso à mente. Se você pega às vezes uma lâmpada, você deixa ela sozinha ali no meio da escuridão, ela vai iluminar pouco. Mas se você pega uma lâmpada e coloca ela no meio de um monte de outras lâmpadas, de refletores e de iluminação, quão grande luz a gente vai ver, né? Então, não caminhe sozinho. Busque estar junto com seus irmãos, busque uma célula. Eu tenho certeza que esse cenário será completamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém. Foi bom você ter falado nisso, André, porque o irmão Zacarias falou justamente quando você é o único da família que é cristão. E quando é tão difícil lutar contra o pecado, contra os maus hábitos, sendo o único cristão da família. Ele disse assim, pastor, porque muitas vezes é mais fácil aceitar o cenário atual do que acreditar e viver a transformação que Deus pode fazer. É verdade, Zacarias. Muitas vezes nós somos tentados, na verdade, a desistir, a simplesmente deixar para lá. Realmente, a fé, ela demanda de nós. A fé, ela vai demandar de você que você realmente creia, que você realmente deposite a sua confiança no Senhor
crendo que Ele pode fazer. E eu queria, Zacarias, trazer um texto para você, um texto bíblico. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Esse é aquele que pode fazer infinitamente mais. O Senhor Jesus pode fazer infinitamente mais, que você tenha que haja um acender, que a sua fé seja avivada nessa hora, que você creia que o Senhor pode fazer infinitamente mais e mudar todo esse cenário. Não desista, não deixe para lá, que você seja encorajado nessa hora a continuar crendo nesse Deus, Amém. Nesse Jesus, que faz mais do que você pode pensar. Você pensa muitas coisas para sua família, para sua casa, mas Deus pode fazer muito além do que você pensa e que você imagina. Amém. Tem algo que é super legal até que você já trouxe, e a gente comentou isso agora, sobre não caminhar sozinho. Porque às vezes a dúvida é essa, né? Mas é tão difícil caminhar sozinho. É verdade. Em nenhum momento na palavra o Senhor nos direciona a caminhar sozinho. O Senhor nos direciona a caminhar em comunidade. Então, além disso tudo, busque estar com pessoas. Porque às vezes é difícil, naturalmente a gente já tem dificuldade às vezes de caminhar. A vida cristã não é para ser fácil, ela não é fácil. Ela tem um custo, é difícil se manter diariamente buscando ao Senhor. E às vezes nós precisamos estar ali com pessoas que vão nos impulsionar, que vão nos empurrar, pessoas que estão na mesma visão que nós, que estão com a mesma missão que nós. E aí sim nós conseguimos ser inspirados e aí ter ainda mais ânimo para poder continuar a caminhada, que não é fácil, mas não tem nada melhor do que viver caminhando com o Senhor. Em Eclesiastes 4, se não me engano, diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, a gente, como ser humano, a gente muitas vezes vai estar fraco, desanimado, e a gente precisa do nosso irmão na fé, nossa família de fé, para que possa dar aquele up na gente. O provérbio fala, né, que um amigo como o ferro que afia o outro. É isso. E aí, o machado afiado, ele é muito mais efetivo. Então, quando nós estamos juntos, um ajuda o outro, um aconselha, direciona, e aí nós conseguimos ser mais efetivos também. É verdade. O outro contexto é de um lar cristão. Sim. O Santos pergunta: pastor, minha casa é um ambiente funcional, mas como eu posso transformar ele em um lar intencional, no sentido do evangelho, de fortalecendo a palavra de Deus? O pastor Francisco, ele trouxe muito sobre isso, sobre a intencionalidade do nosso lar. Ontem nós tivemos também o culto de mulheres e o culto de homens ao mesmo tempo, e ele trouxe muito sobre isso para os homens, dessa intencionalidade que nós precisamos dar dentro da nossa casa. Se nós somos crentes, nós vivemos um ambiente cristão, nós não vivemos esse ambiente só no domingo, nós vivemos não só no dia da célula, mas nós vivemos intencionalmente dentro da nossa casa. É você mudar os hábitos. É se você não tem costume de abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia diariamente, busque fazer isso. Busque ter um tempo devocional, um tempo de oração, de entrega ao Senhor. Se você está com a sua esposa, com seus filhos em casa, tenha um tempo diário. Seja intencional nesse tempo para que todos estejam juntos ali num tempo de oração, num tempo de leitura da palavra, para que a sua casa seja baseada nisso. As decisões que nós vamos tomar, muitas vezes nós só colocamos aquelas decisões para o Senhor, das decisões mais importantes. Às vezes é uma decisão de mudar de trabalho, uma decisão talvez de uma mudança de casa, de um lar, mas as decisões do dia a dia. Nós precisamos orientar a nossa casa e a nossa família a tomar decisões baseadas naquilo que o Senhor quer. Então, as decisões do nosso dia, nós colocamos isso diante do Senhor, não só nos momentos mais importantes, ou não só nos momentos que nós estamos na igreja, mas a nossa casa ser firmada no Senhor. Às vezes, como é a sua dúvida, a sua casa está muito bem, está tudo bem, mas como eu faço mais e ter mais do Senhor ali? E é ser intencional, é orientar para que a sua casa esteja frequentando uma célula. Talvez você
disponibilizar a sua casa para uma célula digital. Então você está cada vez mais colocando o Senhor dentro da sua casa, tendo tempo com Deus, orando com a sua esposa, orando com os seus filhos, orando por eles. Então essa intencionalidade leva a nossa casa a viver baseada no Senhor, e que as nossas decisões não sejam do nosso coração, mas que sejam decisões pautadas naquilo que o Senhor quer. Que, como o Paulo fala, que a nossa visão, que nós estejamos pensando nas coisas que são do alto e não nas coisas dessa terra. E as nossas decisões têm que ser baseadas no alto e não naquilo que está à nossa frente. Amém, é isso aí. E sempre sabendo, né, que a nossa família, ela está debaixo de um propósito. Sim. Você tem que trazer isso para sua casa. Não basta ser funcional, e é bacana ele dizer isso, né, que as coisas estão funcionando bem, a família está indo bem. E eu já te adianto que Deus quer te usar nesse cenário. Porque está indo tudo bem é porque você tem que continuar, né? Deus chama esse tipo de pessoa para servir a Ele, fazer mais para a obra dele. Então, tenha isso em mente, que na sua casa você vive um propósito eterno. Traga a eternidade para dentro da sua casa, para a sua mesa, para as conversas na sua casa, e buscando sempre realizar coisas, ações, fazer o que tem impacto eterno, né? Então, buscando sempre atitudes e ações que vão ecoar na eternidade. E aqui o Daniel trouxe vários exemplos disso, recebendo uma célula, começando uma célula, discipulando, evangelizando, enfim, sempre buscando propósito eterno naquilo que a sua família está vivendo, né? Sem querer, vocês responderam a última pergunta, que era quais os primeiros passos para alguém que é um líder cristão e que se sente espiritualmente perdido, sem estrutura. Vocês acabaram de dar os primeiros passos. Gente, durante o culto hoje, todo o chat ele tinha alguns pedidos em comum, como, por exemplo, solidão, restauração do lar, falta de direção, frieza espiritual. Então, eu gostaria que a gente encerrasse esse momento com oração nesse sentido, pela restauração da família, né? Perfeito. A pregação das 9 falou sobre valores perdidos, a das 11 sobre a questão da restauração do Vale de Ossos Secos. Então, eu queria que a gente finalizasse esse momento com uma oração nesse sentido, de restauração das famílias. Perfeito, perfeito. Pode orar aí? Claro, claro. Então, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é eficaz, ela vai no mais profundo da nossa alma. Obrigado, porque nós temos a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de ouvir o Senhor falar conosco. Obrigado por esse culto e esse tempo, Deus, tão especial que nós temos vivido sobre família, focado em família, Deus. É bênção do Senhor, é projeto do Senhor, e nós clamamos, Deus, e nós colocamos cada família da nossa igreja diante do Senhor. Que cada familiar, que cada pai, que cada mãe, que cada avô, cada filho, Deus, cada pessoa da família seja tocada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa agora trazer restauração sobre as famílias. Tantas pessoas aqui, Deus, no chat, tantas pessoas têm sofrido durante a semana com solidão, talvez dificuldades no casamento, problemas financeiros, problemas com os filhos. E nós te pedimos, Deus, venha ao encontro desses, venha ao encontro das casas, Deus, que nas tentativas de Satanás eles possam perseverar, eles possam resistir e estar firmados na Tua palavra, Deus. Que as nossas famílias, Deus, leva, Deus, as famílias da nossa igreja, Deus, a viverem uma vida baseada, uma vida pautada na Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, seja o alicerce em que nós vivemos, Deus. A Sua palavra é tudo que nós precisamos e nós te pedimos, Deus, derrama sobre cada uma das nossas famílias, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, Pai. E que nós não estejamos na nossa casa apenas almejando bens materiais, ter uma alavancagem financeira, aumentar a nossa família, mas que nós estejamos buscando, Deus, fazer com que a nossa família seja frutífera para o Senhor. Que possamos dar frutos
frutos eternos, frutos que vão ecoar, como o nosso pastor já pregou nas últimas semanas, Deus, que nós possamos deixar um legado para aqueles que vivem à nossa volta, Pai. Então derrama, dá estratégia, Pai, se aqueles que estão desanimados, que o Teu Espírito Santo agora possa trazer renovo, possa trazer vida, possa trazer esperança, Pai. Derrama sobre nós a Tua presença, o Teu fogo e o Teu fôlego de vida, Pai, como nós vimos nessa palavra da manhã, agora das 11 horas, Deus, como num vale de ossos secos. Amém. Se há alguém vivendo essa realidade, Deus, que o Senhor possa trazer vida sobre a casa, sobre a família, sobre cada um de nós. E nós te entregamos a nossa vida, te entregamos ainda o restante do nosso domingo, Pai, que no culto das 19 horas possamos estar aqui para ouvir e receber e adorar o Teu santo nome, Deus. E nós oramos pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Que a sua família, a sua casa seja cheio do Espírito Santo. Amém. Seja cheia do Espírito Santo. Até às 19 horas. Esteja conectado aí com a gente ou presencialmente aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe.